Bora lá, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema provável aí para a prova do Banco do Brasil, que pode cair pela SES Gran Rio, que é a virtualização dos espaços. Então hoje nós estamos na era virtual. Muitos foram os avanços e nós estamos aqui sem saber o que fazer com tudo isso. O contraditório desse tema, né, da evolução digital, pode muito bem vir em cima de como nós estamos lidando com essas transformações sociais. Essas transformações estão afetando principalmente as relações comerciais, pessoais e profissionais. Então vamos comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre como abordar esse tema. Primeiro, a gente vai pensar aí, né, se a banca traz no tema essas três áreas, né, esses três campos aí de atuação. A gente pode pegar dois para trabalhar no aspecto positivo, pegar um para trabalhar no aspecto negativo, cria logo a problemática. Então, o mundo se tornar virtualizado é ruim ou é bom? Vamos pensar assim, né? Do ponto de vista da praticidade, né? Hoje em dia a gente tem acesso. A grande palavra desse tema é acessibilidade. Acessar. Então, isso aí faz parte do ponto de vista político aí da democracia, né? Então, faz parte da democracia e do exercício da cidadania ter acesso a tudo, né? Aos bens sociais que foram construídos pela humanidade. E agora, na era virtual, né, das relações, na era digital, das relações virtuais, isso é possível. Então sim, principalmente aí a agilidade dos serviços, né, os novos espaços que foram criados, os espaços digitais de facilitação da vida de um modo geral, tudo isso aí pode ser mencionado como grandes aspectos aí que revolucionaram as formas, né, de interação dentro da sociedade. É claro que no campo pessoal, né, a gente fala aí nessa questão comercial, foi grande a evolução, mas tem os desafios, né? Desafios aí para essa área, o campo das fraudes, que também vem aí com muita força em cima dessa possibilidade de virtualização de todas as relações. Essa ideia de fraudes, as novas delegacias e tal, aí é um desafio nesse campo. Passando para a área pessoal, nós temos essa ideia de redes sociais que muda também a forma das pessoas interagir, né? E cria demandas em cima de uma imagem, de um perfil, mas também tem um lado positivo dessa questão aí das redes, né? Porque muitos negócios surgiram no espaço gratuito, que é o do Instagram, o do Facebook, do YouTube e outras plataformas agora mais modernas, né? Como o TikTok, Kuai, enfim, tem muitas, né? E as possibilidades de ascensão social também cresceram, tá? Isso aí favorece o ponto político, as coisas do exercício da cidadania. A gente pode pensar aí, já nesse outro âmbito, que é o profissional, o surgimento de novas profissões, né? Um tempo atrás, me lembro que quando falava em ser youtuber, ou a criança falava em ser youtuber, os pais diziam assim, você tá louco, você vai ser youtuber, isso aí é uma profissão passageira, e já está sendo consolidada, né? E já estão surgindo outras formas aí do profissional agir dentro desse mercado. Então, os influencers, né, que trabalham especialmente com as marcas ali, tem o criador de conteúdo digital, né, o influenciador digital, enfim, tem um leque de novas profissões e áreas que estão surgindo agora. Tem agora o gestor de tráfego, né, o operador de marketing. Então, áreas que estavam adormecidas começaram a ressurgir aí das cinzas. Outras novas foram criadas, enfim. Quanto mais aumentar essa multiplicidade de possibilidades dentro da era, né, digital que nós estamos vivendo, melhor, né? Mais campo de atuação. E quanto mais campo, claro, mais desafios. É claro que a gente precisa lembrar que nós somos humanos e que existe sempre a tendência, né, de a gente aproveitar mal algum recurso ou alguma tecnologia. É claro que a gente pode ver as redes sociais como uma forma de entretenimento, mas bora pensar direitinho. Algumas pessoas levam as redes sociais a sério, como uma profissão, e outras vão para ali para gastar o tempo rolando o feed do Instagram, por exemplo. Então,
tá chegando um momento em que as pessoas vão precisar cada vez mais olhar para si mesmas e olhar menos, né, para a vida dos outros, porque está acontecendo ali na imagem social que o outro está criando dela, né, no perfil e tal, e começar a olhar para a própria atitude, né, para aquilo que está fazendo da própria vida. Por quê? Ora, enquanto algumas pessoas estão ganhando dinheiro com as redes sociais, muitas ferramentas estão surgindo ali, né, dentro das próprias redes, do Facebook, que se torna uma empresa para o Instagram, né, então estão surgindo formas ali de atuar e de ganhar dinheiro, né, de criar novas empresas dentro dessas redes digitais. E por outro lado, algumas pessoas, no lugar de ganhar, estão gastando apenas dinheiro ali, né, até com audiência e tal, e gastando também o tempo. Se vocês observarem nesse momento, o tempo é o grande fator aí que vai definir se o nosso uso está sendo produtivo para a nossa vida ou não. Então, como a gente está gastando o nosso tempo na rede social? Estou gastando para empreender ou estou gastando por entretenimento, que é o famoso gastar por gastar, né? Preencher o tempo livre para nada. Então, um detalhe importante, não vamos confundir entretenimento com lazer, tá? Então, o que é lazer? Lazer é uma necessidade do ser humano, todo mundo precisa descansar, relaxar e se divertir, né? Faz parte, é uma compensação que o corpo pede diariamente. Então, o lazer ele é necessário. Qual a diferença então do lazer? O lazer está associado à criação de memórias, né? Então, criação de memórias afetivas. A gente curte ali um tempo com qualidade. Isso é o lazer, né? Por isso que ele está tão associado a jogos, a família, a fazer algo em grupo, em dupla, né? A visitar a natureza, animais, brincar com animais, essa coisa toda, brincar com crianças. Então isso aí faz com que o nosso tempo tenha qualidade, né? A gente está gastando com qualidade e criando memórias. A diferença disso para o entretenimento é que o entretenimento é como se a gente... Vamos pensar assim, eu pressuponho que eu tenho um tempo livre e que eu estou cansada. Aí o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou gastar esse tempo livre que eu tenho, como? Nas redes sociais. Então eu tô ali de forma passiva, olhando simplesmente ali, passando um feed, olhando simplesmente o que as pessoas estão fazendo, tá? Então isso aí é entretenimento. Eu saio maior, eu aprendo algo com isso? Não. Ah, Pri, eu posso aprender algo, eu posso ver coisas assim interessantes. Bom, aí vai dar a gente, né? A gente é que precisa fazer reflexão com relação a quanto a gente ganhou, tá? Mas é diferente de a gente pensar que tá criando memórias. A gente não tá, aquilo não é um lazer, né? Aquilo ali é uma distração. Então, entretenimento é distração. A gente tá fazendo o preenchimento de um tempo que poderia ser gasto com algo mais produtivo, tá? Então, é o mau uso do tempo, o entretenimento, enquanto o lazer não. Porque o lazer deixa a gente melhor, a gente se sente muito bem depois que a gente vai pro lazer. Agora pense se a gente se sente muito bem quando a gente fica rolando o feed pra cima e vendo a vida dos outros. Não, certo? Então percebam como é que vocês saem de uma e de outra atividade. Aí essa é a diferença. Então num tema como esse, é requisitado da gente a pensar nos desafios dessa nova fase da nossa vida, nessa nova era, que é uma fase planetária, todo mundo está passando por ela, todos os países. E qual é o uso que a gente está fazendo, né? A gente está usando essas ferramentas novas para a nossa evolução. Então nós estamos usando para o conhecimento, para evoluir do ponto de vista intelectual, do ponto de vista profissional. Nós estamos utilizando essas ferramentas para se comunicar com outras pessoas, com outros países, conhecer novas culturas, fazer curso de idioma, enfim. A gente está crescendo de alguma maneira, né? Pode ser aí no ponto de vista da graduação, pode ser do ponto de vista intelectual, de curiosidades, enfim. A gente está crescendo nesse âmbito, criando novas experiências. Do ponto de vista das atividades comerciais, a gente está fazendo com que o nosso negócio, a nossa profissão, a nossa carreira se desenvolva de alguma maneira, melhore, se aperfeiçoe com as ferramentas digitais ou não. Então é isso que o tema quer que a gente pense. A gente precisa refletir sobre qual é o uso. Isso é muito característico da CES Gran Rio, tá? E de bancas que trabalham com essa questão aí da reflexão profunda sobre as tecnologias. Tá ligada a essa ideia? Como é que a gente está vendo esse fluxo
de coisas aí novas que estão acontecendo dentro de uma nova perspectiva de vida, porque a gente está saindo de uma era em que as brincadeiras, as relações, as profissões, os mercados eram físicos e estamos passando para a virtualização das relações num nível tão inesperado que a vida está acontecendo muito mais dentro das redes, dessa virtualidade, do que fora. Por isso que também está causando o quê? Problemas de relacionamento. As pessoas estão se relacionando verdadeiramente menos. Os casais, cada um ali com o seu celular, enfim, isso aí tem sido uma crítica recorrente de várias bancas em provas de concurso. Então vale a pena pensar nesses pontos e trazer a conclusão para o campo da conscientização do sujeito. A gente precisa refletir sobre essas novas ferramentas e decidir que uso nós vamos fazer delas para o bem da gente, né? Para a evolução, para o crescimento, ou simplesmente para o gasto de tempo. Fechou?